Essa é a prensa francesa, um dos métodos de preparo de café mais conhecidos do mundo. Além de excelente equilíbrio entre acidez, doçura e corpo, a prensa francesa consegue oferecer cafés com baixíssimo amargor. A forma de se usar esse método é bem simples, mas eu quero te ensinar uma receita de nível profissional para garantir que você consiga fazer cafés de altíssima qualidade aí na sua casa. E se você quer garantir que você vai conseguir extrair o máximo potencial da sua prensa francesa, assista esse vídeo porque eu vou te ensinar o passo a passo. E aí já aproveita e curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Bom, então no início desse vídeo eu quero falar sobre as características gerais da prensa francesa. Os cafés feitos nesse método, eles ficam com excelente equilíbrio entre acidez, doçura, corpo e a gente já vai comentar aqui sobre o amargor. Acidez e doçura são dois gostos básicos, então a prensa francesa consegue entregar a doçura assim num nível muito bom, mas que vai ser ressaltada pelo baixíssimo nível de amargor. Então cafés de prensa são cafés bem doces e que ficam com acidez um pouco mais baixa. É característica dos métodos de imersão entregar cafés com um pouco a menos de acidez quando a gente compara com métodos de percolação. Então vai ter assim, boa doçura, acidez um pouco mais baixa, vai ter um corpo extremamente ressaltado, então você vai ver que a percepção do corpo do café é muito fácil na prensa francesa. O corpo ele é a sensação física que a gente percebe do café. Então na prensa francesa, por conta da grande quantidade de sólidos insolúveis que ficam ali no café, é muito fácil perceber. Então você pega o café que eu vou fazer hoje, é um café de corpo aveludado, e você consegue perceber que ele fica aquela textura bem pronunciada na boca. Você percebe que a sua língua, assim, os seus dentes, ele fica com essa textura de veludo ali quando você prova esse café. Então a prensa francesa ela consegue entregar uma boa percepção de corpo, mais do que, eu acho que sim, é um dos métodos que mais consegue entregar em equilíbrio. Tem alguns métodos que entregam um pouco a mais, só que eu acho que o da prensa francesa é o mais equilibrado, que vai ficar muito bem assim, ornado ali com boa doçura, com boa acidez, um corpo muito pronunciado. E uma das principais características da prensa que é o baixíssimo amargor. Por isso que essa doçura aqui, ela fica tão fácil de perceber, porque o amargor de prensa, da prensa francesa, que o café da prensa entrega, é muito baixo por conta dessa questão de imersão. E esse baixíssimo amargor é por conta de uma dificuldade maior de se gerar uma super extração através de receitas feitas na prensa francesa, porque a prensa francesa, conforme a gente coloca água, essa água ela vai perdendo a sua potência de extrair compostos do café, porque ela vai se saturando ao longo desse processo, ela vai perdendo um pouco de temperatura também. Então é um processo muito similar ao que ocorre no cupping. A gente coloca a água ali na xícara, hidrata o café, e aí, conforme a água vai esfriando, esse café ele vai extraindo, mas ele não é muito difícil de você assim, gerar uma super extração em prensa francesa. E é por isso que assim, o cupping é aquela prova profissional de café, né, que o pessoal puxa o café ali e prova. Na prensa francesa ocorre de maneira muito similar, e aí essa água ela vai perdendo esse potencial e é difícil gerar essa super extração, que é diferente do que ocorre numa percolação. Como a gente coloca ali no V60, faz a pré-infusão, depois a gente coloca mais água. Essa água ela não entrou em contato com o café ainda, então ela tem um potencial muito grande de extrair compostos, porque ela não estava em contato com esses compostos do café. Assim que ela entra em contato com as partículas, ela começa a puxar e aí ela desce. Aí eu venho e faço outro despejo, né, com água mais quente. A água ainda está numa temperatura maior do que, por exemplo, na prensa, que a gente coloca e a água vai perdendo temperatura. No V60, ela em métodos de percolação de maneira geral, mas aqui V60 que é o que eu mais uso, é o que eu estou dando como exemplo. Mas ao colocar ali, essa água ela não está saturada desses compostos do café, então ela entra com uma potência muito maior e ainda está muito mais quente, e ela extrai muito compostos do café. É por isso que métodos de percolação é tão fácil que o café fique muito amargo se você errar ali na receita. Na prensa francesa isso não acontece, e é por isso que muitas vezes o café fica ali extremamente agradável, com assim, um equilíbrio muito bom entre acidez, doçura, corpo e amargor, que também é um gosto básico. O único ponto que eu sei que incomoda muitas pessoas é aquele pozinho fino que fica no fundo da xícara quando a gente faz o café na prensa. Isso ocorre porque esse pozinho fino acaba gerando ali durante a moagem do café, e ela não tem filtro de papel para reter essas partículas pequenas, então elas acabam indo para a xícara. Mas aqui nessa receita que eu vou fazer,
é te ensinar um passo a passo que vai te ajudar a fazer que vá o mínimo possível de pó para a sua xícara, e você vai ver que é bem simples de resolver e você vai ter um café muito mais limpo e muito mais prazeroso para tomar, feito na prensa francesa. Bom, então aqui vamos para os princípios da receita, e são 3. O primeiro deles é que você já deve ter ouvido falar que muita gente recomenda utilizar moagens grossas para a prensa francesa. Eu particularmente não gosto muito, porque acho que a prensa francesa já tem essa dificuldade a mais para extrair compostos do café. Se a gente utiliza uma moagem grossa, você vai perceber que o seu café fica com menos doçura, fica com menos corpo, e ele não fica tão bem equilibrado como se a gente utilizasse uma moagem média. É uma moagem que ela é ligeiramente mais grossa que uma moagem para V60. Então, eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for fazer ali no preparo como que é essa moagem. Mas assim, é aquilo que a gente chama de moagem média. Eu acho que fica muito mais interessante. O café ele vai ficar com equilíbrio muito melhor. Eu acho que fica assim muito... o café, eu acho que ele apresenta atributos de maneira mais acentuada. Então, mais doçura, uma acidez mais agradável, mais corpo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quanto mais fina a moagem, mais pó na xícara. Mas a gente vai resolver esse ponto. O segundo princípio é um princípio que eu aprendi lá assistindo os vídeos do James Hoffmann. Eu gosto muito do canal dele, gosto muito do conteúdo dele. E num dos vídeos que ele faz sobre prensa francesa, ele dá essa dica sobre não abaixar o êmbolo. Ele mostra todo um processo ali que é bem similar ao do cupping, que é você hidratar o café, espera um pouco, quebra a crosta, depois você vem com 2 colheres, retira essa espuma que fica ali em cima, que fica com alguns sólidos suspensos, a gente vai retirar essa espuma, e aí depois a gente não vai abaixar o êmbolo, porque conforme esse café fica ali em contato com a água, ele vai decantando. Quando a gente coloca o êmbolo, se a gente abaixa, essa agitação do êmbolo acaba fazendo subir um pouco a mais de pó e que vai chegar lá na xícara. Então o ideal é que a gente coloque o êmbolo, a gente vai colocar ele ali até o nível do café e a gente não vai abaixar. A hora que a gente for servir, a gente vai usar esse êmbolo para filtrar o café, mas a gente não vai usar para abaixar. No final das contas, isso não gera diferença nenhuma no sabor da sua bebida, abaixar ou não o êmbolo, porque a finalidade do êmbolo é filtrar o café. A gente só não vai abaixar para a gente não criar essa agitação daquele pó que já decantou. E aí o terceiro princípio, que eu gosto muito e que já errei muito na prensa por não seguir ele, que era fazer receitas de tempo de contato menor. Então, para receitas de imersão, seja ali no Rádio Switch, seja na prensa francesa, seja em Clever, eu gosto de tempos de contato longo. Então, para essa receita aqui, a gente vai fazer 8 minutos. Você pode até deixar mais tempo, pode deixar um pouco menos, mas eu não sugiro que você deixe muito menos ali que 6 minutos. Eu acho até que 5 minutos já é pouco, vai depender como que está a sua moagem, mas se você ajustar a moagem do jeito que eu vou mostrar aqui no vídeo, eu acho que pelo menos 6 minutos você deveria deixar. Então, para métodos de imersão, eu gosto mais de receitas com tempo mais longo de contato. O bom é porque aqui na imersão, a gente tem, aquilo que eu expliquei, a gente tem menor potencial de extrair compostos do café, então a gente consegue meio que trabalhar de uma maneira um pouco mais tranquila. Fica tranquilo que se passa ali 8 minutos, 10, você vai ver que o seu café não vai ficar com o amargor que ficaria ali no método de percolação. Para métodos de percolação, eu falo muito sobre a regra dos 3 minutos. Então, do início do preparo, da hora que você hidrata o café, até a hora que está finalizando ali as últimas gotas, o ideal é que a sua receita leve por volta de 3 minutos. Se você passa muito disso, a chance do seu café ficar com um amargor desagradável, um desequilíbrio ali, principalmente em textura, que vai trazer esse gosto básico mais ressaltado do amargor, mas também uma astringência, que é uma certa aspereza na bebida. Se você passa de 3 minutos, a chance disso acontecer é muito grande. Mas aqui na imersão fica tranquilo, sabe, leva um pouquinho a mais de tempo, mas você vai, sim, talvez você prove um dos melhores cafés feitos de prensa francesa se você obedecer esses 3 princípios. Bom, agora que eu já falei sobre as características da prensa francesa e sobre os princípios da receita, vamos fazer um café. Bom, então vamos lá, vamos preparar esse café aqui na prensa francesa. Primeiro ponto, sim, qual que é o perfil de café que eu mais gosto? Para a prensa francesa, eu gosto muito de cafés com perfil de caramelização, com acidez mais baixa, que é por isso que eu vou utilizar aqui o nosso clássico. Eu acho que combina bastante com o método, acho que o café fica assim, super equilibrado, assim, é o perfil de café para a prensa que eu mais gosto. Mas nada impede de você utilizar qualquer outro perfil. Por exemplo, ali no site a gente tem cafés de perfil de acidez mais alta, que ficam muito bons aqui também, tem o Descoberta, tem o Navegante. O Descoberta é mais cítrico, o Navegante é mais doce, mas ambos são de acidez mais alta. Ficam muito bons também, mas eu particularmente assim, eu gosto bastante de acidez mais baixa, seja aqui na prensa francesa, seja na moca, assim, é questão pessoal minha.
Mas até para cafeteira italiana eu gosto. Eu deixo para aqueles cafés de acidez mais alta, eu gosto, acho que fica muito bom em métodos de percolação. Um V60, eu acho que fica muito bom. Aqui para prensa francesa, vou utilizar o nosso café clássico. Esse aqui, ó, é o Easypresso K Ultra. Para V60 eu utilizo aqui, ó, 5.5. Para prensa francesa eu vou utilizar aqui no 6. É pouquinha coisa a mais, mas já vai se engrossar levemente a moagem, e é uma moagem que eu gosto bastante. Se você tiver um moedor desse daqui, eu recomendo que você comece por essa moagem e vá fazendo seus testes. Se você não tem, eu vou te mostrar como que a moagem fica. Por ser um método de imersão, viu como é que é bonito o nosso café clássico. Café extremamente bonito, assim, a torra bem homogênea, muito... Gosto mais desse café. Qual que vai ser a razão que a gente vai utilizar aqui na prensa francesa? Por ser um método de imersão e que gera uma extração menor de compostos do café, a gente precisa compensar isso com uma razão um pouco menor. Então, para métodos de percolação, eu sempre utilizo ali a razão de 1:16, eu gosto bastante. Aqui na prensa francesa a gente vai utilizar uma razão um pouquinho menor. A gente vai utilizar a razão de 1:14 e a gente vai fazer uma receita aqui de 300 ml de água. A gente vai utilizar 21 gramas de café. Então, para facilitar a sua conta, para a prensa francesa, utilizando a razão de 1:14, a cada 100 ml de água você vai colocar 7 gramas de café. Então, como vão ser 300 ml de água, já pesei aqui os meus 21 gramas de café e vou moer esse café aqui e já mostro para você como que a moagem fica. Bom, então acabou a moagem aqui, ó. Como você pode ver, é uma moagem que fica com aspecto parecendo um açúcar cristal. Se você atingir aqui uma granulometria parecida, pode ficar tranquilo que vai dar certo aí na sua prensa francesa. E o passo a passo a gente vai tirar o êmbolo, a gente vai encher aqui de café, a gente vai colocar o nosso café moído, dar uma ajeitada nele. Eu vou lhe pegar a minha água porque a eletricidade não chega até aqui, mas a gente vai utilizar uma água mais quente possível. Minha chaleira ali, ela esquenta até a 96, então eu vou utilizar 96 graus. Se você não tem chaleira aqui com controle de temperatura, ferve a sua água e já usa logo em seguida. Vou lá pegar a água. Bom, com água quente, ó, não tem nada mais fácil. A gente vai, se você tiver um cronômetro ou se você tiver aqui uma balança com timer, ajeitou o café. Eu gosto de ir jogando água e fazendo esse movimento circular aqui, ó, para garantir que toda a água ela vai entrar em contato com o café. E eu jogo aqui de uma altura um pouquinho mais alta para criar essa turbulência, para hidratar esse café. A gente vai colocar todos os 300 ml de água de uma vez. Chegou aqui, bem no topo, é só parar. Agora, o que a gente tem que fazer é ter paciência, porque a gente vai ter que esperar 3 minutos para esse café hidratar. Você vai perceber que esse café seco aqui na parte de cima, ele vai criar uma crosta. Então nesse momento aqui está com quase 2 dedos de crosta aqui de café. Aqui tá porque tem café seco, mas porque também a gente tem gás carbônico aqui preso nesse café. Quando esse café hidratar e chegar em 3 minutos, a gente vai pegar a colher e a gente vai fazer o processo do cupping, que é quebrar essa crosta. Aí você vai ver que o café libera muito sabor e boa parte desse café já vai decantar porque está hidratado. E a gente vai realizar esse processo quando chegar em 3 minutos eu vou te mostrar. Bom, chegou em 3 minutos aqui, o que a gente vai fazer? Até esse momento você não precisa ter colocado o êmbolo, porque essa camada aqui de café ela vai ajudar a manter a temperatura. Você pode quebrar a crosta aqui, igual a gente faz no cupping, dando uma leve mexida, assim, uma turbulência aqui só por cima, ou você pode só mexer, igual eu vou fazer aqui agora. Só que a gente não vai enfiar a colher até lá no fundo, a gente vai enfiar só até aqui, a gente chegar nessa superfície da água. A gente vai colocar a água e a gente vai mexer levemente, ó. Assim, a gente mexeu umas 3 vezes, já dá para perceber que boa parte daquele café que estava aqui em cima, agora ele já desce, cria uma turbulência absurda aqui. E a gente vai fazer o que? A gente vai esperar agora mais 1 minuto, vamos colocar esse êmbolo aqui, e a gente vai esperar 1 minuto para a gente tirar essa espuma. Já deve ter percebido que essa receita aqui é para quem tem paciência. Chegamos em 4 minutos, o que a gente vai fazer? Tira o êmbolo, a gente vai pegar 2 colheres, é que no caso aqui eu tenho colher de cupping, mas qualquer colher serve. A colher de cupping ela facilita um pouco a sua vida pelo formato. A gente vai vir aqui, ó, passa a colher na lateral, te junta as duas, a gente vai tirando essa espuma. Quando a gente tira a maior parte da espuma, a gente já tira também boa parte desses compostos aqui que estão em suspensão.
Então, ó, tirei a maior parte da espuma, sobrou uma quantidade mínima. O que a gente vai fazer agora é colocar o êmbolo, a gente vai baixar até aqui o nível do café. E aí agora é só esperar mais 4 minutos para esperar essa extração ela avançar um pouco, a gente extrai mais compostos do café. O café também já vai estar numa temperatura mais agradável, sim, pode ficar tranquilo, 8 minutos não vai ficar o café frio. Você não vai ficar com aquele café queimando a boca, mas você não vai ficar com o café frio. Você vai ficar no café numa temperatura que eu acho que está até superior um pouco ao ideal para a gente provar o café. Isso porque quando o café está muito quente, o principal gosto básico que a gente percebe é o amargor. A gente não percebe também a doçura, não percebe também a acidez e também as notas sensoriais não. Então quando está muito quente, a gente só percebe o amargor. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, esse café vai estar numa temperatura melhor, que a gente vai conseguir perceber melhor a doçura, melhor a acidez e menos amargor. Então agora é só aguardar, chegar até 8 minutos e a gente já pode provar o café. Bom, então depois de todo esse processo que envolve paciência, o café está aqui já pronto. E antes de provar, de tirar o café aqui, eu queria te dar uma última dica, que não tem a ver com prensa, mas que pode melhorar muito a sua experiência com todos os cafés. Essa aqui é uma xícara e aí aqui dentro dela eu coloco sempre água quente. Sempre na água que a gente vai servir o café, eu gosto de colocar água quente. Sempre que a gente prepara café lá na torrefação, eu preparo café pro pessoal lá, eu gosto de colocar água quente para entregar a xícara já um pouco mais já quente. Porque isso melhora a experiência. Tem várias pesquisas que mostram que mesmo o café não estando numa temperatura muito alta, se a xícara estiver quente, a percepção de temperatura ela tende a ser um pouco maior. Então, principalmente aqui na receita de prensa, isso pode ajudar aquelas pessoas que acham que o café vai estar frio. Mas eu acho que de maneira geral, uma xícara quente ela entrega uma experiência melhor. Então eu já coloquei água quente nela aqui, tá? Ela já está uma xícara que está bem quente. Agora é só descartar essa água e vamos pegar o café aqui para provar. Como que a gente faz? Eu fiz aqui, coloquei o êmbolo, então coloquei até aqui na parte de cima do café, no nível do café. Como que a gente vai fazer para retirar? Se você fizer o teste aí na sua casa, você vai ver que todo o café ele fica decantado aqui no fundo. Então o nosso cuidado a gente demorou 8 minutos para fazer esse café chegar aqui. O nosso cuidado agora precisa ser manter esse café lá embaixo. Então para retirar o café, assim, é tranquilo, é só você não virar muito a prensa de uma vez que ele permanece lá embaixo. Não tem a necessidade de tirar todo o café de uma vez. Se você fizer esse movimento assim mais suave, você vai ver que ele permanece lá, inalterado. Ele não, por mais que eu tombei a prensa, ele não tombou. Ele fica todo decantado aqui no fundo. E aí você vai perceber que na sua xícara você vai ter uma quantidade mínima, ainda vai ter um pouquinho, mas vai ter uma quantidade mínima muito melhor do que se você fizesse aquela receita abaixando o êmbolo. Todo esse pó que abaixou aqui, se você abaixa o êmbolo, ele acaba subindo e vai para a xícara. Então aqui estou com uma xícara bem limpa, o café está bem bonito, textura você vê bem oleosa, dá até vontade que vamos tomar um café. Café muito bom, café de prensa, ó, uma potência de corpo, você vê que é um café muito estruturado. O café está muito bom, ó, excelente doçura, acidez baixíssima aqui nesse café. Esse aqui é um café de acidez cítrica, ele até tem acidez média, mas aqui na prensa francesa a percepção é de acidez muito baixa. Acidez cítrica é aquela acidez que na lateral aqui da boca, ela vem bem forte, sabe? A saliva, a sua boca, ela é bem potente. Você vê que aqui nesse café está extremamente sutil, suave, uma acidez muito gostosa. E a finalização desse café, ó, engolir, mas até agora fica esse sabor residual, lembrando assim, ó, um caramelo, um doce de leite, sabe? Um chocolate ao leite aqui nessa finalização. O café fica muito bom. Incrível potencial aromático que um café de prensa francesa tem. A gente tem 2 entradas de ar aqui para o nosso nariz, que é onde a gente faz a captação desses compostos orgânicos voláteis, que é o que vão trazer essa percepção dos aromas e que constitui aqui o sabor do café. Só de colocar na boca e começar a puxar, já invade o meu nariz assim, uma grande quantidade de compostos, que você vê que você consegue perceber o sabor do café antes dele estar na boca. Boa parte, né? A maior parte da percepção de sabor, ela vem do nariz. Da boca ela percebe os gostos básicos, contribui também com a percepção de sabor. Mas essa parte mais característica do café, que vai fazer que dá, né, como se fosse o DNA do café, que o café é café, né, esse sabor de café do café, a gente faz essa captação, a gente percebe esses aromáticos pelo nariz. Então a gente tem a entrada ortonasal, que é essa da frente, então quando a gente cheira o café, mas aqui nessa entrada retronasal, que ela fica lá no fundo do palato, ó, quando eu vou colocar o café na boca,
Eu vou puxar, começa a entrar o ar, vem esses aromáticos, já invade a minha boca, sabe, de sabor. Então o café é extremamente aromático, vai te proporcionar experiências assim, muito gostosas, muito boas, assim, é uma experiência muito prazerosas com o café. Sabe, o café é muito bom, tá muito bom mesmo. Baixíssimo amargor, acidez gostosa, todas essas características, né? Boa doçura, o café é muito bom. Vale muito a pena ter uma prensa francesa, um método muito barato. Infelizmente é frágil, mas tem algumas opções que são mais duradouras, tem algumas opções de metal. Nunca tive para saber se o resultado é o mesmo, mas imagino que seja, né? Por conta da interação do aço ali, não vai liberar nada no café, então acho que vai ser muito bom. Mas eu particularmente acho mais bonito a de metal, a de vidro, por mais que seja frágil. Mas sim, a prensa francesa entrega excelentes cafés. E aí eu até entendo que talvez você tenha ficado com algumas dúvidas durante esse vídeo. Se esse for o seu caso, é só deixar aqui nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Se você quiser conhecer mais conteúdos aqui desse canal, é só dar uma olhada aqui nesse vídeo. E se você quiser ir lá para o nosso site comprar o seu café, cafés da qualidade especial, sempre enviados com torra fresca, é só dar uma olhada aqui nesse link.